Professor, aproveitando a sua presença aqui no nosso programa, vamos falar sobre a agenda internacional importante do governo brasileiro nessa semana, que é o encontro de Lula com Joe Biden. Lula embarca para Washington na quinta-feira, deve ter o encontro com Biden, está marcado, né? Encontro com Biden na sexta-feira. Aliás, Jamil Chad, nosso colunista, que vai inclusive para Washington, trouxe a informação de que Biden vai tentar convencer Lula a dar apoio para a Ucrânia. Esse vai ser o trabalho de Joe Biden nessa conversa pessoalmente com Luiz Inácio Lula da Silva, a fazer parte da pressão do Ocidente contra a Rússia e dar apoio para o governo ucraniano. A avaliação dos principais brasilianistas americanos, o James Green, que conversou com Jamil Chad. Lula viaja aos Estados Unidos na quinta, é uma visita que pode definir também, em parte, o desembarque do Brasil no cenário internacional, que é essa reconstrução da imagem brasileira e das relações, né, brasileiras com os outros países. Sua expectativa para esse encontro de Lula e Biden, o que é prioridade para o Brasil, o que é prioridade para os Estados Unidos nesse encontro, professor? E qual é realmente a importância e o papel do Brasil nessa guerra de Rússia e Ucrânia? A viagem é extremamente relevante, né, para as pretensões da política externa brasileira do novo governo, né? Como você muito bem colocou, Fabíola, o Brasil precisa resgatar uma imagem internacional que ficou muito abalada nos últimos anos, né, por ações absolutamente inconsequentes, né, podemos dizer, da política externa do governo Bolsonaro, né, que agiu muitas vezes na contramão das melhores tradições diplomáticas do país, né? Os Estados Unidos, se mantém aí como um grande parceiro do Brasil, né? Podemos dizer que ao lado da Argentina é o maior e mais importante parceiro internacional que o Brasil tem, né, ao longo de todo o último século, né, sem nenhum tipo de exagero, e é importante termos relações de confiança, né, com os Estados Unidos, né, algo que não se via, né, desde que o Biden assumiu a Casa Branca, né. O relacionamento com o Brasil ficou um relacionamento complicado, né, porque, como sabemos, né, o ex-presidente Bolsonaro, né, assumiu a postura de profundo alinhamento ao Trump, né, e inclusive demorou, né, excessivamente a reconhecer a vitória do Biden nas eleições do final de 2020. Né? Então, caberá ao Lula agora, né, reforçar os laços dessa parceria, resgatar a imagem internacional do Brasil, né, e fazer, né, do relacionamento Brasília-Washington, né, um relacionamento que possa trazer ganhos, né, para o país, dividendos, né, em termos econômicos, comerciais, investimentos, né, mas também em termos de confiabilidade, em termos de legitimidade internacional. Aos Estados Unidos interessa ter um diálogo importante com o Brasil por todo o peso que temos na América Latina, né? A América Latina é, por vezes, uma região incômoda, né, para os Estados Unidos, né? Temos tido aí crises muito recorrentes na região, né? Temos situações, né, de regimes autoritários, como vemos na Nicarágua, como vemos na Venezuela, né, em Cuba, né? E o Brasil poderia, né, servir, né, de interlocutor, né, com esses atores, né, que têm dificuldades, né, no diálogo com os Estados Unidos e muitas vezes colocam os Estados Unidos, né, como um grande inimigo, né? Então o Brasil tem tradicionalmente um papel a exercer na região. Os Estados Unidos enxergam o Brasil como uma espécie de líder natural, digamos, na América Latina. O que será difícil, né, do Biden conseguir é convencer o Brasil a mudar de posição em relação à guerra na Ucrânia. Fabiola, né, reitero, né, que o Brasil mantém essa posição, né, de equilíbrio, né, uma certa equidistância, né? Alguns chamam de neutralidade, não é propriamente uma neutralidade, né? Tendo em vista que o Brasil condenou a invasão russa em votações dentro da ONU, mas desde então tem se mantido uma postura de maior prudência, evitando, por exemplo, apoiar sanções contra a Rússia ou evitando também apoiar com equipamento militar a Ucrânia, né? E isso condiz, né, com o modo como o Brasil se coloca no mundo, né? O Brasil, em conflitos internacionais, né, ele tende a não abraçar qualquer um dos lados, ele tende a manter uma postura de maior distanciamento, entendendo que esse é o melhor caminho em favor da paz, né? Se limitar a impor sanções contra a Rússia, por exemplo, tende a isolar ainda mais o país e dificultará uma mesa de negociações no futuro, né? Enviar equipamento militar a Ucrânia pode estender o conflito, né, e também dificultar a perspectiva de uma paz mais a curto prazo, né? Então, o Brasil, diante desse tipo de conflito, ele costuma, né, se manter, né, historicamente, uma posição de maior equilíbrio, né, de maior Professor, prudência e equidistância. o senhor diz com muita razão que esse encontro do Lula com o Biden é de grande relevância, né? Sobretudo porque a gente sai de uma relação personalista que o Bolsonaro mantinha com o Trump para aquela tradicional relação Estado para Estado que a diplomacia brasileira sempre cultivou, né? Agora, há uma pretensão do presidente Lula
de se apresentar no cenário internacional como um mediador desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele fala, inclusive, que vai propor, já propôs ao líder alemão que esteve no Brasil, vai propor ao Biden também, ao Xi Jinping na China, a constituição do que ele chama de um novo G20 para mediar uma solução pacífica para esse conflito. Acha que o Brasil dá um passo maior do que a sua perna quando tenta se apresentar como um protagonista nessa mediação? Acha que o país tem outras prioridades mais regionais? Sim, é bem por aí, Josias, né? O Brasil é, tradicionalmente, historicamente, um mediador de conflitos, mas na sua região. É exatamente esse é o ponto, né? O Brasil foi fundamental, por exemplo, para se conseguir a paz na guerra entre Peru e Equador, nos anos 90, chamada Guerra do Cenepa, né? Mais lá para trás, o Brasil ajudou a mediar a Guerra do Chaco, né? Entre Paraguai e Bolívia, nos anos 30 do século XX. Então, na região, sim, o Brasil tem um papel importante, né? No espaço latino-americano, caribenho, né? Como um defensor da estabilidade, da ordem, da paz, né, e já atuou, né, em várias mediações, né, defendendo sempre uma solução pacífica de conflitos, de controvérsias, né. No plano global é mais difícil, né, não temos tanto cacife, não temos tanto alcance, né. Podemos lembrar, inclusive, né, que durante os anos 2000, né, nos outros governos do presidente Lula da Silva, o Brasil também se colocou como potencial mediador do conflito entre Israel e Palestina, né. O Lula chegou a viajar para aquela região em 2010, né, foi o primeiro presidente brasileiro que viajou para a região de Israel-Palestina e se colocou como potencial mediador também entre os dois países, né, num conflito, numa crise que vem de décadas, né. Naturalmente, o Brasil não teve qualquer êxito, né, não conseguiu ter nenhum papel mais destacado, né, na crise israelo-palestina. E agora acho que é um caso semelhante, né, embora tenhamos um bom diálogo tanto com Moscou quanto com Kiev, é difícil, né, o Brasil poder assumir as responsabilidades e os ônus, eu diria, né, de uma mediação em um conflito dessa proporção. O Brasil pode até, eventualmente, ser convidado a participar de uma mesa mais ampla, né, como aconteceu, né, nos anos 2000 na questão israelo-palestina, em que vários outros países também participarão, mas assumir uma liderança, um protagonismo na mediação, acho que faltam ao Brasil capacidades, né, mais diretamente vinculadas ao que é a própria geopolítica daquela região europeia, né? Não temos maiores tradições de atuação, né, em intermediação de crises naquela área, né, e por mais que tenhamos um bom diálogo com os dois governos envolvidos na guerra, isso não é suficiente, né, para atuarmos como mediadores, né? Então, né, eu acho que estamos dando realmente aí um passo maior do que as pernas, né? Dificilmente o Brasil poderá atuar de maneira mais determinante para resolver essa crise.